Bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está na nossa penúltimo encontro, né, de um ciclo de debates do GEIC, junto com o Seminário de Pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento, na verdade, um grupo de pesquisa da professora Doris Rabelo. Então, é uma iniciativa da UFBA e da UFRB, para que juntos a gente possa discutir sobre a infância e a velhice. A temática de hoje, a gente vai discutir sobre infância, ou sobre família e desigualdades, é infância também, mas é infância e velhice, mas é família e desigualdades, discutindo o aspecto da maternidade. Então, esse é o debate, a professora Doris vai começar e depois eu tomo a palavra, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, então, boa tarde, pessoal. Hoje, né, eu acho que é importante a gente retomar alguns pontos da aula passada e também a gente aprofundar em outros, né? Nesse caso aqui, mais especificamente, na aula de hoje a gente vai falar sobre maternidade. Então, para a gente poder dar início aos nossos debates, né? Como a gente está, o tema central, né? Tanto dessa aula quanto da próxima, é famílias e desigualdades. Então, acho que tem dois pontos, assim, que eu pensei para a gente poder iniciar essa discussão. E aí, esses dois pontos, eu quero só falar para vocês que eu estou usando como base o livro da Biroli, que foi um livro, inclusive, citado pelo Vitor na aula passada, que é aquele livro da Flávia Biroli, Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, né, que é esse daqui, mais especificamente o capítulo 3, tá? Então, olha só, existem duas questões que estão interconectadas quando a gente fala de famílias e desigualdades, que são o seguinte: o primeiro deles é a família como controle, que talvez tenha sido um dos pontos mais discutidos na aula passada, que foi sobre a teoria da reprodução social, né, principalmente, mas essa família como controle, a gente está falando aqui das injustiças intrafamiliares, né? E o segundo ponto é a família como privilégio, que é o ponto que a gente vai explorar um pouco mais nessa aula. Que quando a gente fala de família como privilégio, a gente está falando das injustiças interfamiliares, né? Então, vamos aqui tentar começar um pouquinho por esse primeiro, né? A família como controle. Vamos lembrar, assim, que as famílias, elas são, antes de tudo, microcontextos, né? Que elas vão reproduzir as estruturas sociais, que são estruturas sociais racistas, sexistas e também ageístas. Então, são as injustiças que estão presentes no cotidiano da vida doméstica, né? Esse universo nosso familiar, ele é cheio de contradições e ambivalências, porque ele é um espaço de afeto, de apoio, né, e de cuidado, mas também é um espaço de exploração do trabalho, especialmente o trabalho das mulheres, como a gente já viu, de violência e de controle dos corpos, né? E aí esse ponto da família como controle tem a ver com essa ideologia familista hegemônica, né, sexista, heteronormativa, baseada na autoridade do pai-marido e na divisão sexual do trabalho, do poder e do prazer. E aí, gente, há décadas, né, há décadas mesmo, né, as feministas têm questionado o silêncio sobre as relações familiares como um problema social e político, né? As questões familiares são sempre tratadas como âmbito do privado, né, de que a gente não mete a colher. E essas injustiças que eu estou falando aqui para vocês intrafamiliares, né, a gente tem insistido, né, nisso como um problema social e político. De como, e a gente falou bastante disso na aula passada, né, de como que as escolhas pessoais, elas são constrangidas a priori por modos de organização social que facilitam o exercício, né, do poder de uns sobre outros. E como casamento, a maternidade, ela vai aparecer como um destino imposto e como um projeto. Veja só as contradições, né? Ela aparece tanto como um destino imposto, na qual a gente não tem, né? A gente não percebe tantas opções de existência além desses dois domínios, o do casamento e da maternidade. E, no entanto, ele também é um projeto, né?
E aí, para a gente poder usar como exemplo a falar disso como projeto, eu vou trazer aqui rapidinho para vocês, só retomando o modelo da Zanello, né, que ela vai falar muito sobre isso, como que isso se transforma também num projeto de vida das mulheres. Como nós temos diversas pedagogias afetivas e tecnologias de gênero, né, que desde cedo, né, a gente aprende que a gente deve se esforçar bastante para conquistar a atenção masculina, e a gente coloca esses dois domínios, né, do casamento e da maternidade, como um projeto fundamental, central na nossa vida, né, como o mais importante de todos. Então, ao mesmo tempo opressão e identidade para mulheres, né? E aí, a gravidez e a maternidade, por exemplo, né, elas se tornam um problema da mulher e da unidade familiar. Então, assim, da forma como é definida a responsabilidade pela criação de crianças, né, a maternidade, ela acaba sendo um fator que ela reduz a autonomia relativa, individual e coletiva das mulheres. Que aí a gente vai discutir isso um pouquinho mais lá no ponto 2, tá? Mas, assim, para a gente poder voltar a retomar esses pontos, né, da família como controle, eu vou tentar aqui agora, rapidinho, porque eu acho que a gente falou muito da Zanello, eu fiquei pensando, será que todo mundo, né, tem noção do que são esses dispositivos ou conhecem um modelo? Então, eu quis só trazer, tipo assim, uma super síntese, um resumo aqui para vocês. Então, olha só, isso daqui é meio que uma super síntese, né, dos dois dispositivos que ela coloca para poder fazer essa análise, né, sobre a expressão identitária, os processos de subjetivação gendrados, aqui ela está falando especificamente dos dispositivos para mulheres, né? Dos dois dispositivos que têm a ver com valor pessoal e julgamento de sucesso que nós estamos fazendo, que nós temos. E é por isso que né, ele também é identidade. Então, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho para o dispositivo materno. Tem uma coisa interessante, né, que a Zanello coloca no livro, que ela usa muito exemplos de filmes, né? Quem lê o livro viu que ela coloca muitos exemplos de vários filmes. E aí ela vai mostrando, por exemplo, como que muitas vezes as mulheres elas conseguem de alguma maneira subverter o dispositivo amoroso, mas é muito difícil que elas consigam subverter o dispositivo materno, né? Porque esse é muito mais naturalizado e arraigado. Esse é muito mais difícil das mulheres conseguirem não ser interpeladas por eles, porque não se trata apenas de ter filhos, né? Mulheres que não têm filhos são o tempo todo interpeladas pelo dispositivo materno, porque independente se elas têm filhos, né? A economia emocional das mulheres sempre vai ser voltada para outras pessoas, né? Então, abdicar dos projetos pessoais em prol de outras pessoas ou para o cuidado de outras pessoas. E aí tem aquele filme, não sei se vocês lembram, o Malévola, o primeiro, que ele foi muito comentado na época, porque quem acorda a princesa, a Aurora, né? A Aurora, não é como na história tradicional, que é o príncipe, né? Não é o príncipe que acorda. O amor verdadeiro que vai acordar a Aurora é o amor de mãe, né? Que é o amor da Malévola. Então, olha só, ele tentou subverter o dispositivo amoroso, mas ele caiu no outro dispositivo que é o materno. Porque veja só, o que é que redimiu a Malévola, que era uma mulher que se tornou amarga porque ela foi enganada por um homem, né? Por um amor, uma mulher que é mal amada e que por isso foi muito ruim, muito má, né? Ela mudou o reino dela todo, né? Criou barreiras, etc. Então, qual foi a única forma, né, que a Malévola teve de redimir essa mulher, né, ruim, que não tinha o amor de um homem, né? Foi pelo amor pela Aurora. Então, ela vai citando muito esses exemplos de filmes, porque filmes, né, dentre outras formas aí de difusão dessas narrativas, são as pedagogias afetivas que vão ensinando, né, tudo isso para a gente. E aí, esse amor materno, né, a gente falou muito na aula passada sobre a mitificação do sacrifício da devoção, né, e a gente falou muito dessa questão da maternidade como uma das poucas formas que as mulheres têm de ter acesso ao reconhecimento social. E a gente citou inclusive um exemplo assim, extremo, digamos assim, né,
que é patologias que são específicas para mulheres. A gente citou lá a síndrome de Munchausen por procuração, né? Que é uma coisa que só afeta mulheres, dentro de uma lógica de um dispositivo materno, né? E desse reconhecimento social. Então, uma das consequências que a Zanello fala é que esse amor materno ele tem duas repercussões, né? Por um lado, e ela coloca assim no livro dela, por um lado, né, o sofrimento de mulheres cuja relação com a maternidade não se traduz nesses termos, então elas têm um mecanismo, né, de controle que é a culpa. A culpa, a gente falou sobre isso, né, que ela é um mecanismo de controle importante. Quando a culpa não funciona, nós temos outros dispositivos também para manter o controle, por exemplo, a psiquiatria, o sistema jurídico, né, inclusive às vezes a política socioassistencial. Então, assim, por um lado, as mulheres que sofrem, porque elas acham que elas nunca vão conseguir atingir esse ideal, essa idealização toda, nessa mãe suficientemente boa. E, por outro, a gente cria também o grupo dos chamados, que ela chama assim, dos traumatizados, né? Quem são os traumatizados? São aqueles que não tiveram como cuidadora principal essa mãe biológica ou essa mãe da propaganda doriana, né? Então, são dois efeitos colaterais, né, desse dispositivo materno. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar aqui. Acho que foram essas questões centrais aqui, né, do dispositivo materno que eu queria retomar e fazer vocês conhecerem, para quem não conhece mais, o trabalho da Zanello. Acho que alguém, né, gente, eu vou parar aqui, porque acho que alguém pediu para levantar, para falar, né, levantou a mão. É que você falou do exemplo da Malévola, eu lembrei do exemplo do Frozen, né, da Elsa e da irmã Anna, e que isso me chamou muita atenção, né? Porque, de alguma maneira, a narrativa principal é a relação das duas irmãs, né? Uma coisa de um amor entre elas duas, em que os príncipes ficaram ali em um momento secundário. Aí fiquei pensando, numa dimensão ali de família, isso também poderia se aproximar de um dispositivo materno, porque ela é a irmã mais velha, que cuida da mais nova. Fiquei pensando com as últimas discussões que nós fizemos. Ou não, é muita viagem. Não sei, eu estou pensando, eu não sei se eu tenho uma resposta para te dar. Estou pensando aqui, porque eu estou tentando, inclusive, lembrar um pouco dos detalhes do filme, acho que eu teria que ver de novo. Mas, assim, no final, acho que a Elsa não cuida dela, né? Ela cuida. Ela Acho que não a abdica de projetos pessoais para. Ah, não, de alguma certa forma, sim, né? Porque ela abdica do próprio poder dela, porque ela tem medo de machucar a de irmã, não é? Não tem um trem assim? isso, É, exatamente. entendi. Bom, poderia ser, né? Sempre, é isso mesmo, Natália, né? Existe essa expectativa, né? O lugar. Existem duas expectativas: a irmã mais velha de assumir esse papel, né? Na impossibilidade ou na existência dessa irmã mais velha, a avó, né? Normalmente. Bom, então, assim, aquilo ali que eu estava falando para vocês, né, da Zanello, do dispositivo, né, dos dois dispositivos ali para mulheres, são exemplos que eu queria trazer da família como controle. Um outro exemplo, né, também, que eu fiquei pensando depois sobre isso, porque lembra que eu falei assim, né, da família como um microcosmo, que ela vai reproduzir determinadas estruturas sociais. Então, esse dispositivo está falando de uma estrutura sexista, certo? Mas existem estruturas racistas também, não é? Daí eu fiquei lembrando do trabalho da Lia Weiner com famílias interraciais, né, que eu não sei se vocês conhecem o trabalho dela, mas eu vou ver se eu consigo apresentar de novo rapidinho só um exemplo que ela traz do caso Mariana, que eu não sei se vocês conhecem esse artigo, mas ele está disponível, né, porque tem um livro dela, mas assim, um livro às vezes, né, mais difícil de conseguir, mas esse artigo vocês podem ler. E tem um outro livro que eu quero indicar como referência, que vai falar sobre isso também, que é um livro excelente, gente, e vocês também devem conhecer, que é A Cor do Amor. Características raciais, estigma e socialização em famílias negras brasileiras, que é esse daqui, ó. Né? Eu não sei, eu vou colocar depois a referência direitinho para vocês desses livros que eu estou falando, mas aqui é um estudo ela estuda as famílias, inclusive, baianas, né, de Salvador, mas é de uma antropóloga, que inclusive nem é brasileira, mas ela tenta entender a lógica da raça no Brasil, né? O processo de racialização brasileiro.
E ela faz uma discussão bem longa e robusta, assim, né? É profunda mesmo, de como que o capital afetivo nas famílias são distribuídos diferencialmente, né? Especificamente a partir da cor da pele das pessoas, né? Então, ela fala, inclusive, como que essa cor da pele, ela não só afeta o recebimento de afeto, né? Ou seja, por exemplo, quanto mais retinta a pele, menor a possibilidade dessa pessoa receber afeto, e aquelas que vão receber, né, maior capital afetivo da família são aquelas justamente de peles mais claras, mas essa cor da pele também afeta a própria mobilidade espacial das pessoas, né? Então, vale muito a pena ler ali esse livro dela como exemplo disso que a gente está falando, né? Da reprodução dessas estruturas racistas na família. Aí eu vou trazer aqui, para depois vocês procurarem, lerem com calma, esse texto da Lia, e eu vou ler um trecho, tá? Para poder ilustrar isso que eu estou tentando trazer aqui um pouco, tá bom? Então vamos lá de novo. Então, olha, nesse artigo, deixa eu só colocar o título aqui para vocês verem, tá? É o da Lia Weiner, foi publicado na revista Odere, chama Racismo na Família, Construção da Negritude, Embates e Limites entre a Degradação e a Positivação na Constituição do Sujeito, tá? E aí, isso daqui é derivado de uma grande pesquisa que ela fez sobre famílias interraciais, e aqui nesse artigo especificamente é um estudo de caso, é um estudo da Mariana, né? A Mariana, ela é filha de um casamento interracial, né? E ela conta a história assim, né, de que a mãe dela, deixa eu só voltar ali no trecho que eu queria mostrar para vocês. Então aqui, por exemplo, ela conta, né, um pedaço da história dela. Então, olha, a mãe dela é uma mulher branca, certo? De origem holandesa, então ela é uma mãe clara, dos olhos verdes, cabelo liso, e o pai é um pai baiano, e ele é um homem preto retinto, né? E a Mariana, ela é fruto dessa relação, sendo que ela, de todas as filhas, né, que a mãe de Mariana tem, é a filha mais parecida com o pai. Então, aqui fala de todas as intersecções que tem, né, e com essa complexidade nas relações de poder, sexistas e racistas. Porque ela fala o quê? Que a mãe dela era uma mulher que era uma mãe solteira, né, a irmã mais velha dela, uma mãe solteira que foi expulsa de casa, então ela passou por diversas dificuldades, era uma mulher muito pobre, uma mulher que foi trabalhadora doméstica, né, que passou diversas necessidades. E aí, nessa trajetória da vida dela, ela conhece o pai da Mariana, que é esse homem negro, e se casa com ele. Então, que fala, né, de como que, embora ele seja um homem, ele era um homem negro, né, em como que muito dessas relações, a mulher que era branca, né, ela acaba exercendo, né, tendo maiores possibilidades de exercício de poder nessa família por causa, né, das relações raciais. E isso repercute nos diversos relacionamentos raciais. Então, olha só esse exemplo aqui, né, que a Mariana conta. Né? Eu soube que eu era negra desde pequena. Nas vezes que a minha mãe brigava comigo e se referia à minha pessoa para chamar atenção, por exemplo. Então, minha mãe me chamava de macaca. O meu cabelo era um problema muito grande, porque ela não tinha a mínima paciência, não sabia como cuidar. Então, ela me batia para pentear o meu cabelo. Ela dizia: esse cabelo de bombril do seu pai, esse cabelo ruim do seu pai, você é igual a ele. E eu olhava para o meu pai e era aquele homem que tinha uma identidade negra extremamente negativa e se colocava como inferior mesmo. Ele nunca me defendeu. E a minha mãe também o colocava como inferior, porque nas brigas que eles tinham, ela sempre, assim como era comigo, sempre pontuava essa questão racial. Ela o chamava de macaco, de preto fedido, preto nojento. Ela me chamava também de preta fedida. As mesmas coisas que ela falava para mim, e algumas vezes para os meus irmãos, ela falava para ele. Sempre era essa questão racial. Em toda briga, ela pontuava essa questão racial.
né? Ela conta, inclusive, que a mãe cantava canções de niná de cunho racista para ela, né? Então, assim, esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês do caso Mariana, que depois vão lá ler, tá, gente, com calma e cuidado todo o caso para entender a complexidade, mas ele vai falar dessas desigualdades intrafamiliares, né, que são sexistas e também racistas, tá? Bom, esse é um ponto, então, que eu estava trazendo, esse primeiro ponto da família como controle. Agora vamos ver aquele segundo ponto que eu queria destacar para vocês, né, da família como privilégio. Lembra que esses dois pontos estão profundamente interconectados, né? Então, vamos ver. Essa família, né, como privilégio, vai falar que existem desigualdades entre as famílias, né? Entre as famílias, considerando os privilégios materiais, ou seja, né, o acesso a recursos materiais diferenciados, e simbólicos, né, que também existe um reconhecimento social diferenciado. E também a gente está falando aqui que existem desigualdades entre as mulheres. Então, existem desigualdades, né, de classe entre mulheres e raciais, né? Vamos lembrar lá um pouquinho, quando o Vitor estava falando da teoria da reprodução social, se vocês lembrarem, tem um ponto interessante para a gente retomar, que é o seguinte, que o fundamental da teoria da reprodução social é que o capitalismo ele é um sistema que ele vai integrar a esfera da reprodução com a esfera da produção, né? De maneira assim que as mudanças numa esfera, por exemplo, a precarização do trabalho, o desemprego, né? Ele vai reverberar na outra, né? Na esfera da reprodução, por exemplo, pela violência doméstica, né? Isso para mostrar, né, como que essas desigualdades, né, entre famílias, não é possível você pensar nessas desigualdades entre famílias sem pensar nesse contexto mais macro, né? E como que ele vai, então, estruturar essas diferentes possibilidades para essas famílias. Como hoje a aula é de maternidade, né, família e maternidade, então é importante a gente destacar também que família e maternidade são vividas de formas distintas pelas mulheres, segundo a sua posição relativa em outros eixos da opressão, como classe, raça e sexualidade, né? Essa religião da maternidade, que a gente discutiu muito na aula passada, né? Ela serve para controlar e domesticar as mulheres, mas, por um outro lado, para algumas mulheres, ela é também uma condição de privilégio disponível para poucas. Vamos tentar entender isso um pouco. Por exemplo, a gravidez e o parto. Enquanto que algumas podem, nesse momento, né, estar cercadas de proteção e cuidados, outras vão estar submetidas à negligência, à violência e à desumanização, né? Então, estar grávida não vai fazer de algumas mulheres alguém especial, né? A pobreza e o tempo de trabalho, ele vai restringir o tempo de cuidado. E a vulnerabilidade das mulheres como mães e a insegurança de seus filhos, né, ela é uma preocupação fundamental na luta das mulheres negras e da periferia. Passar tempo com os filhos, acompanhar lições de casa ou realizar o trabalho doméstico com alguma tranquilidade pode ser, para algumas mulheres, na verdade, mais um luxo do que um fardo, né? O excesso de tempo dedicado por mulheres brancas da classe média à vida familiar pode ser experimentado como fonte de monotonia e sofrimento psíquico. Para outras, o problema é que esse tempo dedicado à vida familiar faz falta, né? Porque elas precisam se dividir entre um trabalho remunerado e o cuidado de filhos em situações precárias. Então, o trabalho como um investimento em uma vida plena, né,
também é privilégio, isso que foi tão sonhado para as mulheres, né, inserir no mercado de trabalho, e elas descobriram eventualmente que era um trabalho alienado, né, que não necessariamente era uma fonte de investimento pessoal, mas para aquelas que podem ter o trabalho como uma fonte de investimento importante pessoal, isso também é um privilégio. Né? E o trabalho, ele não é necessariamente vivenciado como algum tipo de libertação em um sistema em que racismo, sexismo e exploração se combinam. O maior acesso de mulheres a posições de poder, né, dessas mulheres, algumas, né, em posições de poder, está atrelada à desvalorização do trabalho doméstico, que alimenta todo um circuito de trabalho precário e mal remunerado, e a baixa prioridade para problemas relativos à proteção social. Inclusive, a gente tem dispositivos de controle das representações sobre a maternidade negra, muitos deles relacionados aos mecanismos de proteção social. Daí eu vou citar aqui como exemplos, de novo, o trabalho da Patrícia Hill Collins, das imagens de controle, quando ela fala, por exemplo, da mulher dependente do Estado, né, que é uma representação muitas vezes negativa, né, que a gente falou dela, né, a gente falou muito dela na aula passada, né, Juliana, a gente falou, né, é aquelas mulheres que têm vários filhos, são dependentes do Bolsa Família, ficam milionárias, né, porque elas dependem daquele dinheiro do Bolsa Família, elas têm filhos só para isso, ou daquelas mulheres exploradoras, porque elas exigem pensão dos maridos, etc, etc, né. Então, uma das representações negativas que vão afetar mais mulheres negras, né, e que são dispositivos de controle das representações da maternidade, vocês estão entendendo? Da maternidade, a gente tem aí essa imagem de controle da mulher dependente do Estado, a gente tem a da matriarca, que é aquela mulher chefe de família, né? Aí eu estou falando do que a Patrícia Hill Collins chama de matriarca, nem sempre a palavra matriarca tem o mesmo significado para as autoras, tá? Mas para ela coloca isso, essa mulher barraquenta, né? Que ela é aquela que é a castradora dos homens, que elas são as chefes de família, né? Então, essa é uma outra imagem de controle. E uma terceira que ela cita é a Jezebel. Quem que é a Jezebel? É a mulher negra que é promíscua, que não quer saber de nada, né? Que tem vários relacionamentos com vários homens, esse tipo de coisa, né? Então, isso são, e que tem vários filhos, uma com cada homem, né? Então, são representações, assim, sobre mulheres negras que a Patrícia Hill Collins discute muito, né? Como essas pedagogias racistas, né? Para ensinar qual é o lugar das mulheres, como nós devemos pensar mulheres, né, negras. Porque o livro da Flávia Biroli, eu separei aqui, ela traz 2 exemplos bem interessantes disso que a gente está falando das desigualdades entre as mulheres, né? Que ela coloca aqui, primeiro é um trecho de uma mulher, é um exemplo de uma mulher, de um livro americano que tratava da questão das mulheres, né? E aí ela fala dessa mulher branca, né, de classe média, que também está interpelada nesse dispositivo da maternidade, que também existe uma desigualdade aí sexista, porque existem poucas possibilidades existenciais fora do casamento da maternidade para essas mulheres, né? Mas ela tem privilégios. Então assim, elas vão encarar a maternidade daquele modo que eu estava falando, né? Muitas vezes como uma falta de propósito, né? Na ausência do exercício desse papel. Então, ela coloca o seguinte, né? A mulher, né? O exemplo da mulher. Eu estou procurando algo que me satisfaça. Acho que trabalhar seria a coisa mais maravilhosa do mundo, ser útil. Mas não sei fazer nada. Meu marido não acredita em trabalho de mulheres. Eu cortaria os 2 braços para poder ter os filhos pequenos e em casa de novo. Meu marido diz, arranje algo para se ocupar, algo de que você goste. Por que você deveria trabalhar? Então agora eu jogo golfe. Quase todos os dias, sozinha. Quando você anda 3, 4 horas por dia, pelo menos consegue dormir de noite. Então, veja, é um white problem? É, né? Porque tem uma questão de privilégio. No entanto, ela também está falando aqui de que para essas mulheres, apesar dos privilégios, existe uma questão aqui diferenciada de relações de poder.
e de possibilidades de vida, né, que foram cerceadas para essa mulher, a ponto de, nesse momento, ela não ter outro propósito, né? E aí, para contrastar, a Biroli traz nada mais, nada menos do que um trecho dos diários da Carolina Maria de Jesus, né? E que aí ela coloca o seguinte: cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. Estou sempre em falta. A Vera, que é a filha dela, não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para 2 meninos, arroz, feijão e carne, e vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua, porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Então, eu achei importante colocar esses 2 trechos, porque eles falam bem desses pontos que eu estou querendo ressaltar aqui, né? Da família como privilégio. Então, dando continuidade, a gente pode dizer sim, que existem 3 eixos, e a Biroli coloca isso, 3 eixos de conexão entre as representações predominantes de maternidade e as desigualdades sociais. Primeiro, o peso desigual da parentalidade para mulheres e homens. Segundo, a experiência da maternidade em condições desigualmente seguras. E o terceiro, a maternidade compulsória. Né? Ou seja, em muitos casos, aqui ela está abordando especificamente a falta de controle que as mulheres têm sobre o seu corpo, inclusive na questão aqui do aborto, né? O direito a um aborto seguro. E aí, para poder falar, né, um pouco sobre essa questão desse peso, né, desigual da parentalidade para mulheres e homens e essa experiência da maternidade em condições desigualmente seguras, eu lembrei daquele capítulo da Bell Hooks, que ela fala de um conceito que ela tenta desenvolver que chama parentalidade revolucionária, que eu não sei se vocês conhecem, mas é daquele livro dela, Teoria Feminista da Margem ao Centro, né? Não sei se está dando para ver direito, mas esse livro aqui. E eu vou tentar sintetizar um pouco o que ela coloca, né? Então, ela fala, a Bell Hooks, dessa necessidade de uma parentalidade coletiva em oposição a uma parentalidade isolada. Então, o que seria essa parentalidade isolada? Aquela responsabilidade primordialmente feminina pela criação e cuidado parental. Para ela, uma parentalidade isolada não é a melhor forma de cuidar de crianças ou sequer de ser feliz como pai ou mãe. O que para ela vai discutindo que fomenta essa parentalidade isolada? A crença, por exemplo, de que a relação mãe e filho ela é única e especial, pelo fato dela ter carregado esse bebê na barriga e ter dado à luz. A glorificação da experiência psicológica da maternidade. A maternidade como um campo em que as mulheres exercem algum poder e controle, e às vezes é o único campo que elas sequer conseguem exercer algum poder e controle, né? Então, como construir uma parentalidade coletiva? E aí ela coloca algumas questões, a Bell Hooks, ela coloca que a gente tem que começar a pensar num conceito de parentalidade que não fizesse distinção entre o cuidado materno e paterno, né? Ela dá, inclusive, exemplos, assim, de como que nós, o tempo todo, fazemos questão de ressaltar as diferenças, né? Como que o cuidado materno é mais importante como paterno. E que esse esforço, na verdade, ele atua mais contra as mulheres do que a favor delas, né? E que isso, inclusive, afeta, por exemplo, na atenção diferenciada que um pai ou uma mãe dá para os filhos, como que a atenção dada pelo pai acaba sendo muito mais valorizada pelos filhos, o que as mães fazem é tão naturalizado, que os filhos colocam, aí daí, ela é minha mãe, é minha obrigação, né?
tá fazendo mais nada além... Ela é minha mãe. Tipo assim, nessa história, claro, ela é minha mãe, e ela tá dizendo bem isso, tá fazendo mais nada do que a obrigação dela, né? Enquanto que Doris, deu uma travada no seu áudio. A gente ouviu até isso, não fez mais nada que sua obrigação, né? Nesse pensamento com a mãe, aí interrompeu. Pronto, então é isso que eu queria falar, né? E que o quanto que a atenção dada ao pai, então, ela acaba sendo mais valorizada nesse processo, né? Então, eu estava falando aqui de como construir essa parentalidade coletiva. Então, além de tentar construir esse conceito, outro conceito de parentalidade, ela fala também do direito das crianças a um cuidado parental efetivo, que ele poderia ser assumido, inclusive, por outros cuidadores que não os pais, né? Ela fala da necessidade da reestruturação da sociedade a fim de que as mulheres não sejam as únicas provedoras desse cuidado, a necessidade de creches públicas com profissionais de ambos os sexos em quantidades iguais e sem viés sexista. Assim, no mundo ideal, né? Que a gente ainda está lutando pelo direito de ter creche, mas ela fala o quê? Que deveriam ser creches públicas e nessas condições, né? Para a gente começar a mudar alguma coisa. E ela fala muito da importância do cuidado comunitário, né? E ela fala da experiência dela como uma mulher negra, né, na qual ela vivenciou esse cuidado compartilhado. E ela fala da importância dessa responsabilidade compartilhada nos cuidados infantis que pode ocorrer em pequenas comunidades. Ela, inclusive, fala de um exemplo pessoal de que ela e o marido dela eles não tinham filhos, mas eles gostavam da companhia de crianças. Então, eles sempre se ofereciam para ficar temporariamente com crianças, principalmente de mulheres que eram mulheres chefes de família, né? Mulheres sozinhas, e para poder dar um tempo para elas, né? Então, ao mesmo tempo que essas mulheres descansavam, era uma forma deles terem companhia infantil. E ela fala como que isso era visto com muita desconfiança pelas pessoas, né? Mas como assim? Que coisa esquisita. E ela fala assim, como que essa poderia ser uma experiência muito mais, uma experiência interessante, né? E que poderia ser mais presente, né? E aí, como eu também quero falar das velhas, claro, né? Que eu falei aqui dessa questão geral da maternidade, mas para poder falar um pouco das velhas, eu queria ressaltar o seguinte, que essa sobrecarga toda que a gente está falando, certas atividades de reprodução social, elas não necessariamente diminuem quando os filhos são adultos, tá? E elas podem continuar de várias maneiras. Uma da forma delas continuarem é no exercício da avosidade. Então, isso, inclusive, tem uma questão de que isso é muito naturalizado, porque supõe-se que mulheres mais velhas, principalmente mulheres idosas, têm tempo disponível, não tem mais nada de interessante a fazer, a não ser cuidar dos netos, tá? E assim, claro que no exercício da avosidade, você tem desde mulheres avós que ajudam as filhas, e que é uma ajuda, às vezes, essencial e super importante para as mulheres darem conta da tarefa de cuidar dos filhos, né? Então, aqui a gente ainda está falando de uma rede exclusivamente feminina de apoio, até aquelas avós que assumem literalmente a criação, né? A guarda dos filhos, e às vezes mulheres idosas, bem idosas, inclusive, assumem a criação dos filhos, porque é interessante que muitas vezes essa guarda vai para as avós antes de irem para os pais, né? E aí eu achei um dado hoje super interessante, né, que eu não conhecia, da Bahia, né? Então, aqui na Bahia, a gente tem 455 mil mulheres idosas que são chefes de família. Isso equivale, gente, a 40%, 40% do universo total de mulheres com essa idade no estado. Vocês têm noção? 40% das mulheres idosas baianas são chefes de família. Em Salvador, é um pouco maior ainda, chega a 42% do total. Daí eu lembrei que isso pode ter a ver com uma experiência bastante específica baiana, né, por causa da questão das famílias negras e de Salvador, que são as matriarca descrita num sentido diferente da Patrícia Hill Collins, mas as matriarcas é uma experiência específica
de mulheres idosas negras que têm bastante poder no seu centro familiar. Então, mas elas não são simplesmente chefes de família, vocês entendem? Né? O que diferencia essas matriarcas de mulheres idosas que são chefes de família? Essas mulheres, elas têm aquilo que a Gabriela Ito vai discutir nesse livro aqui, outra indicação de referência que eu sempre dou, é o trabalho dela, ela é da UFBA, né? Inclusive, das Ciências Sociais, acho que sim, que é aquele livro A Casa das Mulheres, Noutro Terreiro, Famílias Matriarcais em Salvador, Bahia. Então, ela estudou por mais de 20 anos essas famílias, né, para poder falar das matriarcas. É esse livro aqui. Esse livro está disponível para quem tem inteligência internética de achar livros, não vai ter dificuldade. Acho que ele está no repositório da UFBA, inclusive, eu acho, né? Então, aqui ela vai falar que essas mulheres têm uma coisa que ela chama de poder simbólico circulante, né? Então, essas mulheres, além de ser chefes de família, elas são proprietárias da casa, elas são mulheres com reconhecimento naquela comunidade, então elas não cuidam só dos seus filhos, elas cuidam dos filhos de outras mulheres, tá? Temporariamente ou permanentemente, elas também cuidam dos filhos de outras mulheres, e elas são um locus de poder, de descendência e de herança. Tá? Então, essas mulheres concentram muito poder. Então, eu estou falando dessa experiência específica, né? É uma outra possibilidade de maternidade, digamos assim, né? Na velhice, dado por essa figura central, com bastante poder, que é a matriarca. Específica de famílias negras, essa figura. E aí eu queria fechar minha fala falando também que, quando a gente está falando aqui de maternidade, muito relacionada à sobrecarga, né, gente? Por motivos óbvios. Mas existem autoras também ressaltando que existem potencialidades na maternagem, né? Então, por exemplo, exemplos de potencialidades. A potencialidade subversiva que pode ter, por exemplo, nos laços entre mães e filhas, para uma possível erosão das reproduções do patriarcado. Nessas relações entre mães e filhas, a gente está falando aqui que isso é de dupla via, entende? Então, as filhas mais jovens, por causa das diferenças de geração, podem atualizar questões para as mães, mas as mães são também capazes de ensinar para as filhas formas não só de sobrevivência, mas de resistência e formas subversivas, tá? E isso faz parte dessas potencialidades da maternagem. Uma outra potencialidade é quando essas mães, elas quebram essa ideia de que a mãe se realiza só no âmbito doméstico. São as mães que lutam no público. As mães que lutam no público, que desafiam essa ideia de que mãe, né, só se realiza no âmbito doméstico, são as mães públicas ou políticas, por exemplo, dos vários movimentos que nós conhecemos de mães. Principalmente as mães que perderam seus filhos em chacinas, né? Aí em Salvador, né, na chacina do Cabula. Então, assim, a gente tem as mães de Maio, mães de Jacari, a gente tem do Brasil inteiro, né? Nós temos aí mães que lutam, né, politicamente, como um coletivo. Elas não falam só sobre seus filhos, elas falam dos filhos de todas as mulheres que tiveram filhos assassinados, filhos que elas não tiveram direito de ver o corpo, não tiveram direito de velar, o direito de enterrar seus filhos e de saber o que aconteceu com eles, né? E as próprias matriarcas, né, no sentido que a Gabriela Rita estava falando, também é uma potencialidade da maternagem, de outras formas de exercício, né, dessa maternagem, para além disso que eu estava falando, dessa ideologia familista, sexista, heteronormativa que eu estava contando para vocês lá no início. Às vezes tem coisas aqui no chat, né, acabou que eu não dei conta de acompanhar aqui. Uma das coisas, Vitor perguntou para você, né, se tinha diferença, tinha distribuição de raça-cor nesses dados sobre a Bahia das matriarcas. Não vi, também fiquei sentida. O máximo que eu consegui foi esses dados gerais. Mas, assim, obviamente, né, a gente deve estar falando aí de uma maioria de mulheres negras, né, não só porque na Bahia tem mais mulheres negras proporcionalmente, mas é porque essa é uma realidade aí, né, mais frequente entre mulheres negras. Mas eu não tenho, assim, especificamente, sabe, a diferença, infelizmente. É isso, porque eu fiquei curioso, Doris, para saber, essa é uma pesquisa da Bahia, né?
Eu fiquei curioso para saber, assim, em relação a outros estados, porque é aquilo que você falou, né? Essa questão do cuidado ser, por exemplo, transferido para a avó, né? Para que, inclusive, a mãe consiga dar conta de outras questões de estudo e trabalho, né? São questões que talvez se apresentem mais em famílias que têm pouco poder aquisitivo, tem muito a ver com a renda, né? E aí eu fiquei curioso para saber se essa questão desse cuidado da avó também se expressava em famílias que tinham maior renda, maior poder aquisitivo, como é que fica isso? Olha, as famílias com maior renda, elas podem pagar pessoas para ajudar, mas isso não significa necessariamente dispensar as avós, tá? Entendi. Essa é uma questão. E tem uma questão também que a guarda das avós por crianças podem acontecer nessas famílias, né? A gente viu isso acontecer, por exemplo, na pandemia, né? Na pandemia, crianças que perderam suas mães antes da guarda aí para os pais, elas foram prioritariamente dadas às avós por causa dessa ideologia que a gente tem. Quem vai cuidar melhor? Mulheres, né? As avós têm mais tempo, os pais têm que trabalhar, aquela coisa toda que a gente já, né, está debatendo aqui. Mas, assim, o que a gente sabe também, Vitor, e isso tem, sim, uma diferença importante de classe e raça, é que as avós são fundamentais para que as mães continuem trabalhando e aumentem a renda familiar. Isso aí é dado mesmo de pesquisa, né? Então, isso quer dizer que essas avós mais pobres, elas não estão dentro daquilo que a gente fala da velhice como um tempo livre, destinado ao lazer, ou que elas poderiam finalmente investir em atividades de maior interesse delas. Elas continuam até mais tarde na velhice oneradas por essas atividades que não necessariamente elas refletem uma escolha pessoal, mas uma imposição social e um arranjo de sobrevivência. Além do que, muitas dessas famílias, inclusive, estão na casa da avó, fisicamente, né? São famílias multigeracionais. Boa tarde. Gente, eu acabo... Consegue me escutar, tranquilo? Me fez lembrar um pouco nessa ideia das avós, né, e de uso desse tempo das avós em uma usuária que foi tentar garantir aí, dentro de uma perspectiva do direito dela, o auxílio, o benefício por prestação continuada. E em toda a história de vida dela, ela trabalhava no campo, mas ela não conseguiu, naquele momento, a aposentadoria como um rural, porque tem lá todos os critérios, ela não conseguia se encaixar. Então, ela foi tentar por esse viés, e tinha muito aquela coisa do trabalho, né? Desse privilégio também. Tem filhos? Seus filhos cuidam de você? Não, meus filhos não moram, tiveram que ir embora da cidade buscando sobreviver. Você consegue realizar algumas atividades? Não consigo. E a gente ia linkando e percebendo, de uma certa forma, além de não somente a realização de uma atividade, mas aquilo que ela poderia fazer para si mesma. E não tinha. E era tão trágico perceber isso, porque por mais que a gente colocasse como potência, quais são as potências? Não, eu sei cuidar do campo, mas eu não posso mais. Então, o que eu posso fazer agora? Nada. Mas aí tem um Estado que diz, vamos criar aí possibilidades para o trabalho, mas o trabalho não se encaixa mais em o que se encaixa em termos de proteção. E também, por outro lado, esse cuidar. E quando não se estabelece, não se tem essa ideia de que os filhos vão cuidar, e os filhos foram embora. Então, por um lado, o ser avó coloca também nesse lugar que os filhos vão embora e muitas vezes deixam esses filhos com essas avós. E mantém essa ideia, tanto da perspectiva de naturalização, que a avó vai estar ali disposta a cuidar, e caso contrário, caso não faça isso, quem ela é? Novamente, nomeia a questão, mas ela precisava ser cuidada, ela não é uma mulher, ela é a avó. Eu fiquei lembrando muito disso. É isso, né? Não tem esse descanso, né? Então, os mesmos adjetivos voltam a ser usados, né? Agora, para essas mulheres mais velhas que não querem cuidar desses netos. Olha só, e tem uma questão também de geração,
que assim, as mulheres mais jovens ainda vislumbram, né, mais possibilidades. Vamos fazer aqui um recorte de geração para as mulheres atuais, certo? Idosas atuais, muitas delas, né? Porque as mulheres, elas falam, as pesquisas mostram muito isso, as avós falam da gratificação que elas sentem ao cuidar de netos. Como que esses vínculos são importantes? Mas aquilo que eu falei, família tem várias contradições e ambivalências, né? Então, mas isso não significa que isso não onere essas mulheres. E eu acho que essas mulheres mais velhas têm mais dificuldade de dizer não, talvez, do que quando a gente for avó, né? Talvez a gente veja mais possibilidade de dizer não do que essas mulheres poderiam dizer agora, porque muito aquilo que a gente está falando da identidade, lembra, né? Da opressão à identidade, muito da identidade delas foi construída nesse exercício do cuidado, né? E é nesse processo também que se encontra muita gratificação, esse sentimento de utilidade. Continuo ajudando minha família, eu sou importante. Lembra lá no dispositivo materno, precisar ser precisada, né? Que é um mecanismo, né, que é utilizado e que faz parte desse dispositivo, porque as mulheres que muitas vezes não têm o cuidado para exercer, elas vão enfrentar isso como um processo de luto que tem a ver com a própria identidade, que elas precisaram desenvolver outras âncoras identitárias nesse processo, que às vezes é difícil para elas, né? Virgínia também quer falar, gente. É interessante, né? Eu estava pensando aqui tantas coisas, né, sobre as idosas múltiplas, fazendo associação, idosas múltiplas e avós múltiplas também. Então, tem um negócio assim que me acompanha desde criança, que eu fui uma criança muito observadora e muito chata, como diz minha família, que eu perguntava demais, né? Então, eles não tinham resposta, eu era muito abusada, né? E não quietava enquanto não me dava resposta, e eu continuava com aquelas questões na cabeça. Então, eu vejo assim, muitos tipos, muitos, como é que eu posso dizer? Muitas posições, vamos dizer assim melhor, das mulheres idosas e das avós idosas. Eu caminho, eu circulo muito e por muitos lugares e também, tanto do Shopping Barra, como eu vou também numa escola dos Alagados, e, sabe, eu ando por muitos lugares. E nessas andanças, eu fico observando as avós, né? Eu vejo, assim, as mulheres idosas que vivem mais, assim, com um salário mínimo, né? Que tem uma renda menor, elas são muito sobrecarregadas pela família e pelas filhas, né? Então, elas muitas vezes eu canso de ver, né? Criança que eu tenho atendendo ao longo do tempo. Então, uma avó mesmo que eu estou me lembrando, ela ficava com 2 netos em casa, né? A filha com o marido morava também. E assim, essa mulher fazia tudo em casa. E a filha trabalhava o dia todo, ainda estudava à noite e ainda tinha problemas de relacionamento com o marido. Era um verdadeiro inferno a casa, né? Então, assim, eu ficava imaginando como quer dizer, uma mulher que precisa de ajuda, de um respaldo, para que ela possa parar. Eu vejo muito isso. A mulher idosa, ela precisa de uma ajuda no sentido de parar para refletir acerca dela própria, né? E que o lugar que ela está ocupando, o que é que ela poderia fazer, o que é que ela gostaria de fazer da vida dela, que muitas vezes nem refletem, porque a pessoa envelhecendo vai se fragilizando muito, com uma série de coisas, né? Físicas, psíquicas, sociais, o preconceito assim, que é absurdo, né? Então, essas idosas, né, que são sobrecarregadas e as exploradas, que isso em todas as classes, né, isso é uma exploração, mas exploração financeira. Teve uma idosa que simplesmente ela, ai, meu dinheiro está tão pouco, meu dinheiro está tão pouco. Ela ia com a neta, resultado. Aí encontrou com uma colega, antes de aposentar e tudo. A colega disse, ô, fulana, recebemos um dinheiro assim, como? Não, eu acho meu dinheiro tão pouco. Quando ela foi ver com a ajuda dessa colega, né, de trabalho da época,
a neta estava, olha, passando a mão no dinheiro da avó, ia acompanhar. Quer dizer, vocês vejam, isso tem demais. Tem uma idosa, recentemente, que eu soube, que o neto forçou, pressionou, eu quero a casa para montar uma clínica, resultado. Tipo, a idosa, a velhinha, coitada, foi jogada fora, né? Foi esbarrar na casa de uma irmã. Bom, as exploradas, as subjugadas, né? Que tem um processo de sujeição aí. Então, ela se fragiliza e permite dar esse poder ao outro. E as idosas dessexualizadas, né? Que a pessoa vai envelhecendo e todos aqueles preconceitos, todas aquelas censuras que acompanham a todos nós, né? De vários modos, a vida inteira, elas recrudescem no envelhecimento. É terrível isso. Então, simplesmente, as idosas vão se castrando, né? Se podando em todos os sentidos. Então, eu vejo assim uma dessexualização a partir até do físico, né? Não se cuidam, assim, nem se olham no espelho, eu acho, né? E aí ficam totalmente voltadas aos netos. E tem uma outra posição de idosa que eu vejo assim, que eu curto quando vejo, né? Que assim, aquelas idosas que estão assim, donas de si, vão para as coisas, e olham os netos por prazer, mas vão visitar, ficam de vez em quando, mas ficam numa boa e curtem e gostam, né? São as pessoas, são poucas, viu? A minoria que consegue se posicionar quer dizer, continuar nessa posição de sujeito da sua história, né? De sujeito e não de objeto, né? Do outro, né? Então, aí eu fico feliz quando vejo isso. Mas são muitas, né? Aí eu já estou também falando demais. Mas são muitas coisas aí a observar nesse trabalho. Obrigada. Virgínia, eu acho que esses exemplos que você trouxe é daquele segundo ponto, né? Da família como privilégio. Porque essas que estão nessa condição, né, de poderem viver a velhice sem tanta sobrecarga, com uma maior liberdade, com, né, a possibilidade de fazer escolhas, tem muito a ver com isso, né? Não é nem tanto uma questão assim, pessoal delas conseguirem se posicionar no mundo, né? Mas são as possibilidades que são dadas para elas conseguirem fazer isso, para muitas não é dado, né? Então, você deu ótimos exemplos aí da família como privilégio, né? Agora, nessa última fala, eu me lembrei de uma coisa importante também, Virginia, que a gente está falando no primeiro ponto da família como controle. E aí é importante também a gente falar da questão do como que esse controle ele continua e, como você diz, realmente às vezes ele se intensifica, né, o controle sobre as mulheres lá na velhice. Então, eu acho que um exemplo clássico disso, um exemplo clássico que todo mundo talvez tenha assim de alguma forma presenciado é que mulheres mais velhas não podem morar sozinhas. Homens, tudo bem, certo? Ninguém questiona muito. Mas mulheres morar sozinhas, meu Deus do céu, mamãe não pode ficar lá, gente. Nós temos que trazer ela para nossa casa. Imagina, né? Então, assim, elas sofrem tanto controle com isso, é o controle da sexualidade, é o controle de se elas vão poder encontrar ou não um novo relacionamento, sempre coloca essas mulheres como as mulheres estão sendo enganadas, né? Elas não têm condições de avaliar, a gente tem que tomar conta, no final das contas, também tem a ver com as posses dessa mulher, né? Então, assim, e às vezes de forma bem intencionada, aquela coisa que a gente fala, né? Como é que a gente tem esse cuidado que a gente chama de cuidado na sociedade, que é um protecionismo coercitivo muitas vezes, né? Como que isso é facilmente exercido com as mulheres idosas, né? Então, eu posso tirar ela da casa dela, se eu não consigo tirar ela da casa dela, para vigiá-la de perto, certo? Eu posso o tempo todo me intrometer na casa daquela mulher, entrar na hora que eu quero, falar como eu quero, pelo telefone dizer onde ela vai ou não, se ela deve ou não fazer determinadas atividades, né? Então, esses são exemplos de como que esse controle nunca acaba sobre as mulheres, né? Sobre o corpo delas, e que eles continuam intensificados na velhice, né? E os homens continuam muitas vezes liberados aí também dessas questões, né? Foi bom você falar isso, Virginia, que eu lembrei desse ponto aí para poder destacar. É verdade, viu? Só para dizer uma coisa. E é interessante, sim,
esse discurso, ele é da maioria, né? E assim, é muito difícil uma pessoa que envelhece, que está mais idosa, né? Ela conseguir manter a sua posição frente a essa família que oprime. Gente, porque é mesmo, Doris, é absurdo. Vigiam mesmo, né? Aí eu fico pensando, o que é que querem? Né? Interrogação. Aí tem múltiplas situações. Bom, que mais, Ju, que tem aí no chat de interessante para a gente comentar, ou se alguém quiser também, tá, gente? Aí fiquem A outra questão que foi colocada, que é isso que reflete, né, que tem a ver com essa própria pensão, às vezes, ou seja, a sustentabilidade da família por um pai que é omisso recai sobre as avós, né, as avós paternas. O quanto isso também acontece, não só da guarda, mas a responsabilidade financeira de pagar a pensão, que está prevista e muitas vezes é arcada pelas mulheres. Não é em qualquer situação que isso acontece, mas a gente sabe que isso acontece, né? De que na impossibilidade, que às vezes tem a ver com a sobrevivência de crianças, porque crianças são prioritárias, né? O bem-estar da criança. Então, aí na impossibilidade de sobrevivência dessas crianças, muitas vezes as avós arcam sim com as pensões, né? Eu fiquei pensando, Doris, um aspecto que eu acho que perpassa, né? Quando a gente pensou no debate sobre famílias e desigualdades, uma das dimensões que a gente tinha uma preocupação e que eu acho que continua é até a ideia dessa homogeneidade do conceito de família. Então, a gente também falava de desigualdade pensando em diversidade, né? Ou seja, a composição e configuração familiar não como única, ou seja, não é essa que inclusive era a política, né, atual, do governo atual, de entender família apenas como sujeitos dos dois gêneros que se casam e têm um filho. Essa ideia de família, né? essa família margarina como esse modelo único e hegemônico de família, né? Como a única possibilidade de vivência. Mas uma coisa, e eu fico imaginando o quanto esse nosso mito de família perfeita, ou como um mito de que a família é a mais importante, a responsável e a cuidadora principal das crianças e dos idosos, leva a gente não poder viver experimentações coletivas de cuidado que você sugeriu, né? Essa parentalidade revolucionária, o quanto ela esbarra nessa lógica de que a família é o espaço de proteção. E o quanto os dados nos dizem que não é. Ou seja, a família, para as crianças, por exemplo, é o ambiente de maior violência contra as crianças, né? É o espaço da família. Então, essa ideia de que tenha medo do estranho não é verdadeira, não se sustenta nos dados. Em geral, são pessoas conhecidas, próximas. Mas a gente segue sustentando essa ideia de uma família perfeita que dará conta do cuidado e que nessa família a gente não vai se intrometer. E o quanto isso reforça, na verdade, perpetua inúmeras desigualdades, né? A outra dimensão que eu achei muito interessante quando você fala, e que eu não tinha refletido sobre isso, é o quanto a psicologia, ao destacar as funções maternas e paternas, reforçam essa ideia de diferenciação dos sujeitos, colocando depois como consequência uma inequidade, né? Porque no primeiro momento essa distinção. Tem uma pesquisa que eu costumo falar muito, que foi feita no jardim de infância, e que se pesquisava com as crianças, no jardim de infância, crianças de 3, 4 anos, quando a professora e os cuidadores e os educadores da escola faziam distinção de gênero, a probabilidade dessas crianças, aos 5 anos, escolherem profissões ou indicarem profissões associadas ao gênero era muito maior do que nos espaços onde não era feita distinção de gênero. E aí, nesse estudo, as distinções de gênero era chamar crianças de meninos e meninas, apresentar divisão de fila, os meninos aqui, as meninas aqui, sugerir nos exercícios da escola. As meninas ganharam 3 bonecas, os meninos ganharam 5 bolas. Quantos brinquedos ganharam, né? Ou seja, coisas que estão não na lógica de organização, mas em tudo na escola. Ou seja, a escola vai fazendo esse ensinamento não apenas verbalmente, mas nas suas consignas, na sua organização, etc. Mostrando que só o fato de distinguir as pessoas levavam elas a pensarem a profissão através do gênero. E eu fiquei pensando que o quanto a psicologia, primeiro ficava falando mãe, 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 né? Caminhou de mãe para função materna e função paterna, mas isso quanto ainda reforça essa ideia, né? De uma parentalidade diferenciada, que essa parentalidade diferenciada entre paterno e materno tem como consequência, em última medida, uma consideração de inequidade.
essa ideia mesmo da responsabilização materna. E o quanto isso por mais que a gente discuta isso sempre, por mais que a gente fale, isso sempre me surpreende, né? O quanto a gente vai criando as amarras que constroem essa super responsabilização ou sobrecarga nas mulheres, nessa lógica dessa construção como um todo, né? Outro dado que você falou que me chamou muito a atenção é essa lógica de que as mulheres podem formar alianças, e alianças de resistência, inclusive mães e filhas, né? Mães, avós, filhas. E o quanto o próprio patriarcado impede que a gente reconheça essa potencialidade, construindo sempre a ideia de que mães e filhas vão se odiar. A ideia da rivalidade feminina como uma estratégia de desmobilização da potência feminina, né? Então, o tempo inteiro, a construção, o imaginário de que as mulheres são rivais, de que as mulheres disputam em todos os espaços, que as mulheres não são confiáveis entre si, essa lógica de antagonismo dessas figuras, construída e calcada, inclusive, pela própria psicologia, né? Que vai construindo a sua lógica do imaginário, de como é que isso se dá através dessa rivalidade feminina. E o quanto isso reforça, né, essa impossibilidade da gente construir estratégias diferenciadas de cuidado. E o quanto isso me chamou muito a atenção. Na noção de avocidade e a ideia da presença das mulheres aposentadas como responsáveis, é como se a gente tivesse uma reatualização da maternidade idealizada, né? Se por uma vez a maternidade ela se construiu como esse mito, como essa idealização, a avocidade aparece, então, como uma possibilidade, inclusive, redentora de não ter que viver nenhuma das dificuldades da maternidade e, por isso, ainda ter que ser mais plena. Veja como é interessante o quanto a gente vai tornando ainda mais místicos os papéis. Então, a mulher de um amor materno, essa avó que é mãe 2 vezes, exatamente, amor de vó é amor em dobro, né? O quanto a gente vai cada vez mais ampliando a responsabilidade. A minha avó, que hoje é bisavó, ela dizia assim, ela se sente muito culpada, porque quando ela foi avó quando ela tinha 40 anos. Então, eu tenho 43, ela já era avó. E ela disse que reagiu muito mal a ser avó. Aí, de vez em quando, hoje, assim, volta e meia, ela olha para mim e fala assim, minha filha, me desculpe, eu não deixava você me chamar assim de avó em todos os lugares. Nessa lógica da dificuldade de assumir esse papel e da culpa. Então, você vê assim, 40 anos depois, a pessoa se sentir culpada ainda porque não fez a transição para esse papel de avocidade, né, de avó, de forma plena ou de forma idealizada. Porque plena no sentido do que era esperado, né, da expectativa de que seria uma renúncia total da pessoa. Então, o quanto isso aprisiona. Por fim, um ponto que eu queria trazer antes da gente ir para o intervalo tem a ver o quanto há similaridades entre o papel da mulher e aquilo que a criança vivencia, em termos de... Ou seja, quando Doris fala sobre proteção numa lógica coercitiva, numa lógica de proteção aniquiladora dos desejos, e aí a gente pode pensar idosos, mulheres e crianças compartilhando esse mesmo paradigma, é sempre essa ideia de que esses sujeitos deveriam ser protegidos porque são inábeis, né? Porque são incapazes, porque não são sujeitos que possuem competência de legislar sobre suas próprias vidas. Então, são sujeitos que sempre vão ficar numa perspectiva de subalternidade em termos de poder. Há um desequilíbrio. Esses sujeitos não podem decidir sobre o que desejam, sobre como é que se cuidam, porque são sujeitos que são dependentes. E sempre a justificativa é pautada na proteção. Então, a gente tira as mulheres, não deixa que as meninas saiam pela proteção delas. As mulheres antes não votavam porque a gente tinha que decidir o melhor para elas. As crianças não opinam porque a gente é que sabe o que é melhor para ela. A mamãe volta para casa porque ela não sabe o que é melhor para ela e a gente precisa intervir nesse sentido. Então, quanto esse papel de menor ou incapaz ou não fala que tem da infância se reproduz na noção das mulheres e também nos idosos. Então, o quanto o gênero, acho que Lucas que falou isso em uma das aulas, né? O quanto a questão do feminino, desse frágil ou do feminino que é aniquilado em todas as suas dimensões. Era um pouco dessas questões da sua fala que me chamaram a atenção. Eu fico pensando muito assim, Ju, né? Como que às vezes a gente
a sensação que a gente tem, a gente está meio que num beco sem saída, como que o sistema está estruturado de tal forma que pensar alternativas fica difícil, né? Porque, olha, sabe algumas coisas que eu fiquei pensando? Você traz um dado muito importante aí, que são essas estatísticas mostrando que, ao contrário do que as pessoas pensam, as crianças estão mais em risco em casa com conhecidos do que com estranhos, digamos assim, né? Quando a gente pega as estatísticas de violência. No caso de mulheres idosas, tem uma diferença também da violência por gênero, né? Então, mulheres idosas, elas são mais violentadas em casa por um conhecido e homens na rua por um desconhecido. Isso é estatística também, né? Mas eu fiquei pensando assim, né? O quanto que é difícil para nós pensar nessa proposta da Bell Hooks da parentalidade revolucionária, né? Assim, eu não tenho filhos, mas eu fico pensando, se eu tivesse filhos, como eu me sentiria de deixar eles nesse cuidado compartilhado com pessoas na comunidade, não é? Porque o patriarcado é uma desgraça absoluta, né? Porque inclusive, tem uma coisa que nós mulheres aprendemos, que faz parte, né? Que é o medo. Né? Como que a gente aprende a ter medo de homens desde crianças? Né? Então, assim, a gente traz isso para a vida toda, e às vezes os homens têm dificuldade de entender isso, né? Como que a gente está o tempo todo de orelha em pé. Então, você pega um Uber, o motorista é um homem, mas você vai de orelha em pé, não é? Você nunca está tranquila. Se você pega um ônibus à noite, você vai viajar e você vai dormir, um homem senta do seu lado, você vai assim, com o olhar aberto, o outro fechado, né? Então, assim, você está numa rua, tem um homem do outro lado, é uma rua que está você dá uma volta para não passar por aquele caminho. Então, assim, são pequenos exemplos, mas o que eu quero dizer com isso é que isso gera uma desconfiança nos homens, né? Que nós mulheres temos nos homens, e que isso casando com toda essa questão, né, que sobrecarrega as mulheres são as melhores cuidadoras, elas são as cuidadoras, elas que devem exercer esse cuidado. Olha o tanto que isso fica difícil. Né? Porque você pensar nesse conceito de uma parentalidade efetiva, que não seja sexista, né? Isso significa confiar em homens. E como que o patriarcado também faz a gente desconfiar de homens. E a gente tem, inclusive, estatísticas falando disso. Por exemplo, eu tenho um orientando de doutorado que ele mostrou uma estatística, ele está trabalhando com agressores sexuais de crianças e adolescentes. Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, agressores de crianças e adolescentes, né, sexuais, eles não são necessariamente o pedófilo, ou pessoa com transtorno de personalidade, nem nada. As agressões sexuais são oportunistas, porque os homens, na masculinidade deles, na construção da masculinidade, eles também aprendem a exercer a sexualidade, né, de maneira oportunista. E muitos desses casos aparecem aí essas violências. Então, olha como tudo está amarrado de uma maneira que a gente tem a sensação de um não sei se tem essa sensação de um beco sem saída. Como é que a gente consegue subverter tudo isso e consegue reorganizar, né? Porque eu ia te dar como exemplo, Doris, a noção de que essa confiança, por exemplo, coletiva, ela já perpassa por essa rede feminina de cuidado. Então, por exemplo, que a gente vê a transversalidade disso com classe. A expressão, né? Eu vou sair, passo o olho nos meninos, para mim. Essa expressão tão comum, né? Em bairros mais pobres, em comunidades mais onde as pessoas têm um grau de intimidade maior. Esse passar o olho é dar comida, é dar banho, é botar para brigar, é reclamar, é fazer dever, ir para a escola. Tipo assim, passar o olho aí implica é seu, entendeu? Enquanto eu estiver saindo, você passa o olho nos meninos. Isso significa esse compromisso coletivo de cuidado. E que isso se desintegra completamente à medida que a gente tem classes sociais mais altas. Eu costumo dizer que isso passar o olho em mim na Liberdade, onde eu cresci, tinha um outro sentido, ou no Beco da Agonia na Saúde, onde fui criada a minha vida inteira, de falar isso no Le Parc. Tipo assim, passa um olho aí é chamar o conselho tutelar, no sentido de que não você no Le Parc, né? No sentido de que há uma desestrutura, não há ninguém que se responsabilize por esse sujeito nessa forma coletiva de cuidado, né? Então, assim, que nos ensinaria, inclusive. Eu acho que essa lógica dessa resistência coletiva, ela nos ensina uma estratégia possível, né? É de um coletivo que vai, cuida junto e faz junto. Por outro lado, quando faz a entrada dessa parentalidade revolucionária, quando entra os homens, aí sim a gente se aprisiona, porque a gente vai temer de todas as ordens os riscos, né? Porque a gente foi ensinada de que não vai funcionar e eles próprios se colocam como esses incapazes de dar conta desse sujeito.
Os homens, em muitos momentos, quando cuidam das crianças, eles cuidam na ideia de turno, assim. Ou seja, eu só preciso resistir até a outra chegar, entendeu? Eu só preciso garantir que nada de ruim vai acontecer até eu passar a bola para o outro, que vir realmente tomar conta. Então, acho que a gente tem... E isso, de fato, eu sinto que tem uma lógica que, nas classes mais elevadas, vai tornando, inclusive, mais perverso que a competição. Você nem deixa que o outro tome conta, porque você está disputando com essa outra mulher, que podia ser sua aliada, aquele que faz melhor, aquele que se supera. Então, há uma ausência de possibilidade de vinculação, de cuidado mais próximo, em função disso que também é essa imagem. Não sei se vocês assistiram no Netflix, assim, o Manual de uma Família Perfeita. É um filme canadense, e que fala um pouco dessa ideia discute várias questões assim sobre família, né? Sobre a família mais contemporânea, nessa lógica de dificuldade de exercer autoridade, e discute vários temas, mas fala um pouco dessa coisa das imagens. Então, é sempre uma comparação entre aquilo que está postado nas redes sociais, como família perfeita, a cobrança por esse sucesso das crianças a todo custo, e aquilo que, de fato, é vivido no contexto familiar. Então, assim, o tempo inteiro eles montam cenários para tirar as fotos, né? Eles montam o cenário que vai registrar a felicidade daquela família naquele retrato, mas que não tem nada a ver com o que está acontecendo no âmbito da casa. Então, eu sinto que esse aprisionamento que é colocado para a gente na lógica de desfacelar as nossas estratégias de resistência, porque vem alguém e mostra que ela é ineficaz, quem falou aqui, inclusive, foi Maria Helena, porque outra estratégia também de controle, de apostar na parentalidade coletiva, é essa aposta de que a responsabilidade é da mulher, né? Ou seja, se acontecer alguma coisa, quem será culpabilizada é a mãe. Mirtes foi culpabilizada porque levou Miguel para o trabalho. A gente está falando de um extremo em que, independente das condições, essa mãe será culpada quando algo acontecer com essa criança, sempre, mesmo que ela esteja em uma situação também absolutamente vítima da situação, né? Agora, Ju, quando a Bell Hooks fala da parentalidade revolucionária, ela fala do cuidado efetivo, né? Ela fala o tempo todo de incluir os homens e que a gente consiga construir essa parentalidade masculina tão importante quanto a feminina. Isso inclui a responsabilização, que é essa questão da Maria Helena. É um desafio enorme. Assim, é isso que a gente está falando, é um desafio enorme, porque a gente está falando da gente considerar que eles são tão importantes quanto as mães, efetivamente exercitar esse papel do cuidado com crianças, né? Serem igualmente responsabilizados. A gente está falando de uma parentalidade realmente não sexista, né? Então, ela é literalmente revolucionária. E os caminhos para lá que nós teríamos, né, que construir tudo, que são esses desafios que a gente está aqui pensando, meu Deus, como que de fato isso poderia ser possível? Ela colocou todos aqueles caminhos que eu falei para vocês, né, lá no início. E a gente poderia até ficar aqui tentando pensar em outros, mas isso não significa que seja na prática fácil, porque é isso que a gente está falando, né, desvencilhar de todas essas questões, né. Mas acho que essa é a aposta, Doris. Eu acho que essa, em cada papel, né, o exercício cotidiano é de fazer isso, assim, é de deslocar essa questão exclusivamente da mulher. Eu acho que a gente tem um papel muito importante de fazer isso, assim, de convocar enquanto profissional, que tenha sempre a outra pessoa, né? Então, assim, atende alguém, mas cadê esse pai? Onde está? Que a escola possa conceber a ideia de que esse sujeito também é responsável, de que a gente possa deixar de questionar as mulheres em todos os espaços que ela está pela responsabilidade desse filho, né? Que a gente possa ser melhor, eu acho que enquanto coletivo, para garantir essa parentalidade, mesmo aqueles que não têm filhos. Eu acho que o papel nesse cuidado coletivo e de entender isso, ele é muito amplo. Então, ele implica que você encontra uma mulher e você não pergunta a ela quem ficou com a criança, né? Que você encontra essa pessoa, que você entende que isso é possível, e que você não avalia, por exemplo, se alguém te pede para tomar conta de uma criança, se essa pessoa vai trabalhar ou vai se divertir, como se houvesse uma prioridade de diferença entre descansar, por exemplo, e ir para trabalhar. Então, acho que a gente tem vários movimentos que são micro, que são no cotidiano, que são essas microagressões que as pessoas vivenciam na maternidade, de culpabilização, e que a gente pode ir responsabilizando os outros, assim, os outros que eu digo os homens, né? Nesse processo também de cuidar dos próprios pais.
Mas deixa só eu dizer uma coisa aqui, uma curiosidade ligeirinha. Engraçado, viu? Eu pari 2 filhas e um filho. Aí, quando era criança, eu pegava meu filho, minha mãe, eu não vou fazer a cama não, porque eu sou homem. Eu digo, não, aqui homem faz cama, frita ovo e cozinha arroz. Depois ele se casou, foram morar fora, ele e a mulher. Minha filha chegou de lá, minha mãe, João que faz tudo, ele cozinha, bota a roupa na máquina, a mulher fica de princesa. Eu digo, bom, ainda bem, né, que tem uma exceção. E as mulheres revoltadas, tá vendo aí? Quando o homem também paparica, a mulher ficaram com ciúme. Bom, gente, intervalo, tchau. Eu vi uma fala recentemente de muito luto de uma mãe, assim, né, que dizia que o filho em casa fazia os trabalhos domésticos também. E quando a pessoa falou pela primeira vez, eu entendi que ela estava elogiando. Assim, quando ela falou, meu filho faz tudo em casa. Assim, eu vi lavando prato, tudo que não fazia na nossa casa. Eu achei que isso era um elogio. E aí, quando eu percebi, era um sofrimento, era um relato, assim, tipo, eu criei tão bem para agora ele viver isso. Assim, essa subordinação. Eu fiquei muito espantada mesmo com essa percepção de que o outro estava enfrentando isso como um grande, tipo assim, meu Deus. Ciúme, né? Ciúme, né? Ela devia... Não sei se é ciúme, não. Acho que não é ciúme. Assim, na minha leitura, não trata-se de ciúme, não. Trata-se de uma lógica dessa configuração de... Não, mas eu pensei no seguinte sentido, veja bem. Na minha casa, quer dizer, para mim não fazia, mas para ela, para outra faz. Uma coisa assim. Mas veja, esse sentimento eu entenderia, mas não era isso. Não? Não era esse sentimento. Porque eu me sinto eu digo assim, eu acertei, assim, porque cortei as asinhas de cedo, né? Tá pensando o quê? Que homem aqui é diferente de mulher? A mesma coisa. No caso dessa pessoa que me falou, era ser um sofrimento, né? Era a percepção de que essa pessoa teve um destino ruim, assim, porque agora ela teve que fazer, foi tão bem tratada e depois caiu. Agora, minhas filhas que se sentiram assim como essa mãe, viu? Imagina como está tratando. Aí eu acho que elas estão querendo um assim também, viu? Eu queria, se vocês me permitirem, fazer um comentário. Rapidinho, Ju. Me ouvindo agora? Oi. Oi, eu queria fazer um comentário só sobre a música Triste, Louca ou Má, porque é muito interessante essa síntese, né? Se a mulher precisa de um espaço para ela, enfim, ficar sozinha, etc., é triste. Aí vem a louca, que é aquela que é dona de si, né? Nesse sentido de, enfim, e amar se ela se recusa, né? Com aquilo que é previsto. Então, eu acho que é uma música, assim, síntese muito do que a gente está discutindo hoje, né? Dessas palavras que vão marcando os corpos todos de mulheres cis e mulheres trans também. Então, é isso. Eu fiquei pensando agora no intervalo, né, sobre essa condição que Dora estava colocando da família como um direito. E eu fiquei pensando o quanto a maternidade também é vista como um certo direito, na medida em que a gente considera que algumas mulheres não deveriam ser mães, né? De um lado, se defende ou se idealiza a maternidade como essa coisa magnânima, assim, é o que torna a mulher mulher, mas a gente considera que algumas mulheres não deveriam ter filhos. Ou seja, a gente criminaliza os filhos das famílias pobres, né? A gente defende uma esterilização em massa, a gente defende a retirada das crianças, por exemplo, das mulheres usuárias de drogas. E eu fiquei pensando nisso, assim, né? O quanto a maternidade, nesse direito, e o quanto a gente entende que são realmente algumas mulheres que deveriam ter direito a essa maternidade. E fiquei lembrando do conto da Aya, dessa lógica, quando as mulheres, né? Quando as crianças já não conseguem mais ter filhos, e que algumas mulheres podem ter esses filhos, elas foram categorizadas como aquelas que eram e que poderiam ter seus corpos tomados para dar o filho para outras pessoas, né? Elas reproduziriam para dar filhos para os outros, para aquelas famílias, então, de elite. E eu fico pensando o quanto isso a gente não acredita mesmo que seja assim, inclusive no ato de muita bondade, abnegação, dedicação, colocando... Olha o spoiler de Natália.
Sim, claro, Natália, sem problemas, mas para o argumento não tem problema, né? Era colocado nas mulheres essa noção, mas elas são tomadas como parte de... Tem uma fala recorrente, o problema do crescimento da pobreza é a quantidade de filhos que as mulheres mais pobres têm, exatamente. A gente falou isso muitas vezes, falando sobre o Bolsa Família como exemplo, né? Essa ideia de que as mulheres têm filhos numa manutenção para ganhar certo benefício, como se isso aumentasse a pobreza no país. Até a pobreza é culpa da mulher, senhores. Na verdade, assim, o problema da pobreza ou é dos velhos, que não morrem e continuam recebendo aposentadoria, por isso que quebra a Previdência, né? É do pobre porque agora come arroz, é do pobre porque quer ir estudar, tem mania de estudar, é do pobre porque vai para a Disneylândia, então, e depois volta, e aí na gênese do problema da pobreza é a mulher. Então, a gente resume facilmente todas as questões. Então, eu estou trazendo esse elemento de pensar essas maternidades que a gente deslegitima como uma maternidade possível, né? Como sendo algo que a gente acha que é melhor para a criança. Exatamente, a maternidade no cárcere, exatamente. São todas essas formas de expressão da maternidade que a gente entende que essas mulheres não têm o direito de terem filhos. E por isso elas devem ter seus corpos violentados, né? No sentido de coletivamente. Era a fala, não da fala. Então, a gente tem muito essa noção, que eu acho que é tão prejudicial e que a gente naturaliza em nome do cuidado com a criança. Por exemplo, as crianças filhas das mulheres usuárias de cracks, né? Há uma legislação, isso estava acontecendo muito fortemente em Minas Gerais, que as mulheres passaram a não ir mais para as maternidades, nem fazer o pré-natal, porque havia ali uma legislação que permitia que os bebês fossem retirados dela no momento de nascimento, se observasse que elas eram usuárias de crack. Então, com medo disso, essas mulheres se colocavam ainda mais em risco, não fazendo pré-natal e tendo os bebês na rua. Então, o quanto a gente diferencia essa possibilidade de ter família, de ser mãe, em função das outras características interseccionais, na interseccionalidade das outras características de classe e raça, principalmente. Era aquele ponto, né, das famílias e desigualdades. Porque eu li esses exemplos, né, que tem aqui no capítulo 3 do livro da Biroli, mas, assim, eu fiquei lembrando, Ju, né, você me lembrou isso antes da aula, que na nossa primeira edição, quem falou sobre esse tema foi a Juliane e a Normanda, e elas trouxeram uma questão importante, que sobre as famílias, né, LGBT, principalmente as famílias de lésbicas, né, como que elas são categorizadas também, né, como famílias incompetentes. No caso das lésbicas, como são duas mulheres, é mais difícil disso acontecer. O que são questionados são outras coisas, tipo assim, como é que vai ser a masculinidade desses homens se eles são criados por duas mulheres? A própria Audre Lorde, ela faz esse questionamento, você acredita? Eu estava lendo o livro dela e ela estava falando da experiência dela como uma mulher lésbica na criação de um filho homem. E ela fala, isso aqui eu não estou teorizando nada, estou falando da minha experiência, coisas que eu fico pensando, né? Então, ela própria fala como que a gente cai, né, nessas mesmas coisas, como é difícil fugir disso, né? Ela ficava pensando, gente, como é que é eu, né, criando um filho homem e pensando nas condições de masculinidade, veja só, né? Mas quando se trata, né, de outras configurações, aí vamos pensar em dois homens gays, né, também como que é questionada, né, a capacidade, a possibilidade deles, né, de exercer essa parentalidade. E a gente está falando da responsabilidade da psicologia, né, com relação a isso, e os estudos têm mostrado, assim, como que não há diferença, né, em termos de resultados naqueles filhos, não há diferença, não existem desfechos negativos de saúde física e mental nesses filhos, por causa, né, da orientação sexual dos pais. O que leva a desfechos negativos nesses filhos são outras questões que podem estar presentes em qualquer configuração familiar, né?
Lucas, o Lucas colocou aqui, você chegou a ver esse, né, Ju, de como se crescer sem pai fosse o fim do mundo, né, que o Lucas está colocando aqui. Vocês me escutam? Voltou, Lucas, voltou à vida, pode falar. Acho que microfonia, porque você está em 2 espaços. Pronto, eu resolvi aqui. Aqui meu computador ligou, mas o áudio não está funcionando. Então, eu não estava escutando, estou escutando pelo celular. Eu coloquei isso porque eu fico sempre pensando, toda vez que Juliana e Doris, enfim, a gente fala aqui sobre o cuidado em comunidade, aí eu fico pensando que, não falando da qualidade desse cuidado em comunidade, a gente colocou aqui já algumas situações, né, que podem gerar desconfiança, que podem expor a riscos também, seja por, enfim, aquilo que é colocado como cultura de cuidado, que essa dimensão, essa afirmação, né, eu sempre escutei assim, como se, por exemplo, é preciso aceitar qualquer paternidade, porque crescer sem pai é o fim do mundo. E é uma afirmação assim bem dolorosa, assim, porque inclusive lá no primeiro encontro eu fiquei bem mobilizado por essa questão, né, das pessoas difíceis de cuidar nesse sentido. E se a gente for por uma via de saída de cuidado coletivo, é possível amenizar um pouco esse sofrimento, né? Porque não é possível que apenas um filho ou uma filha, ou, enfim, seja o responsável por cuidar de um determinado parente, digamos assim, simplesmente como um destino, porque a família é algo que é sagrado e imaculada, né? E aí eu fiquei pensando nessa dimensão, né? Que a gente já está há algum tempo, muito tempo, em que essas figuras paternas, elas têm diversos sentidos e elas não necessariamente participam, né, desse cuidado. Muitas vezes não participam, ou até são efeitos, tem mais efeitos negativos, talvez, enfim. E aí uma outra lembrança que eu fiquei é sobre essa questão da figura do provedor, né? Então, assim, de uma imagem como se a paternidade fosse só possível a partir de uma ideia de provedor, né? Ou seja, é o suficiente. E muitas vezes, assim, todos os estudos, Doris trouxe os dados das chefes de família, que muitas mulheres, elas são chefes de família e mesmo em lares, né, que existe o pai, elas ainda assim seguram a renda, né, assim, enfim, garantem a renda de muitas formas, né, se a gente for pensar em condições de pobreza, vulnerabilidade, etc. Então é algo para a gente pensar, assim. Quando eu estava ouvindo você, Lucas, falando, eu lembrei de uma experiência, na época eu estava no Ministério Público e a gente estava, uma aluna fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso dela, ia investigar a questão das mães sociais nas unidades de acolhimento institucional, né? E na discussão sobre acolhimento institucional, nessa instituição específica, eles construíram a ideia de ter uma mãe social e um pai social em cada uma das casas. Então, era casa-lar, e nas casas-lares tinha essa figura paterna e materna. E aí, depois de um tempo, se resolveu suprimir a figura paterna, porque ele estava sem função. Na lógica, então, da funcionalidade da casa, como se imaginava na reprodução desse modelo, né, que esse homem seria provedor, na unidade de acolhimento institucional, ele ficava sem função. Porque como a imagem construída socialmente era a ideia desse sujeito que sai e volta para botar a lei, como esse sujeito já estava no trabalho, porque ser pai social era o trabalho dele, ele não tinha essa saída. Então, é como se ele não tivesse função. E é incrível, né, o quanto a gente se aprisiona nesses papéis. Então, um dos requisitos, quer dizer, na verdade, o único requisito para ser mãe social é ser mulher. Então, você vê que é uma função muito importante e a única exigência era ser mulher, não tinha nada mais como requisito. E a função de pai social acaba porque ele não tem função. Então, você vê que a constituição de um espaço de acolhimento institucional não consegue mudar a lógica de tal forma que tenha papéis para os dois, né? E o quanto isso é uma reprodução sempre sempre uma reprodução desse discurso. A gente teve logo no início do governo Bolsonaro uma fala que fazia referência a isso, né? São as famílias desestruturadas, são essas famílias que não têm pai presente, são das mães únicas que criam seus filhos e que causam todos esses desequilíbrios sociais. Então, essa ideia como sendo muito socialmente reproduzida e muito sem essa capacidade de analisar isso.
Sim, Lucas, era exatamente isso. Assim, ou seja, nem pago para cumprir a função, tinha função, porque não se entendia qual era a função dele, entende? Tipo assim, o que é que um pai faz se ele não está trazendo dinheiro para casa? Ele não faz os cuidados da casa e não tinha essa função. Muito, muito horrível. Sim, a gente ouviu isso também, né, de Juliana e Normanda falando sobre, muitas vezes, a reprodução desses mesmos papéis, mesmo em configurações diferenciadas. A discussão sobre sociologia da família, ela é muito impactante sobre nós, assim. Por mais que você tenha feito discussões individuais, é impressionante como a instituição casamento nos leva a voltar para uma cristalização de papéis como estabelecido na modernidade, né? É impressionante, assim, eu fiquei muito chocada ao ver essa configuração, ao entrar na estrutura do casamento, o quanto isso se naturaliza, assim, o quanto questões que não eram pautadas antes da instituição matrimônio, mas que passam a ser para o casal quando colocada nessa estrutura. Então, com toda a sua força de reprodução desse modelo, né? Eu tenho um casal de amigos que, quando eles adotaram uma criança, quando ela chegou na casa, um já era mais velho, ele perguntou assim: e quem é que vai ser a mãe? Ou seja, quem é a mãe para fazer o feijão? A preocupação dessa criança quando chega de uma unidade de acolhimento institucional que tem 2 pais era tipo assim: e aí, né? Quem é que vai fazer feijão se não tem mãe? Que era um pouco dessa lógica, assim, quem é essa figura, né, que compõe essa unidade lógica e que as crianças reproduzem porque elas entendem essa falta, teoricamente, desse papel. Hoje o Lucas coloca uma coisa que também é um legado bem ruim da psicologia, que são as categorizações que nós demos para as famílias, né? As famílias desestruturadas, que eu acho que é o termo mais clássico, né? E como que isso é usado para justificar as diversas coisas. A gente vê isso muito na política socioassistencial, né? Então, é como se existissem famílias incompletas, famílias... sempre falta alguma coisa, né? Às vezes não é só a falta da figura do pai, mas eu acho que isso é bastante marcante, o Lucas tem muita razão nisso, mas, assim, sempre um nome é dado, né? E isso é patologizado, né? Essas outras configurações familiares são patologizadas para justificar outras coisas, né? Sei, fiquei pensando nessa dimensão dessa palavra pai, né? Ou seja, a mulher como figura de cuidado, mas para de alguma maneira ser eu percebo assim, né? Para ser respeitado num lugar de cuidado sem uma figura paterna, inventaram essa palavra pai, né? Minha mãe vivia falando isso, eu falava: você não é pai, não, você é mãe, e o pai se saiu. Tipo assim, e aí eu fiquei pensando, por que eu não vou chamar minha mãe de pai? Não faz sentido. E aí eu fiquei pensando, a Juliana lembrou das figuras, né? A psicanálise, enfim, faz essa leitura da figura paterna, figura materna, e eu ficava pirado, porque eu falava: se não quer que cole com a ideia de pai e mãe, inventa outro nome. Tipo assim, e aí vem todas as coisas assim. Doris lembrou da Mãe Suficientemente Boa, e eu lembro que quando eu fui ler o texto, né, do Winnicott, e aí eu achei genial essa ideia do suficientemente boa, no sentido de dizer assim: é uma mãe que é suficiente, ela não precisa ser perfeita, ela não precisa, né? Aí Doris trouxe uma outra dimensão que eu acho que é importante também, né, dessa crítica a esses termos. E aí, voltando para a história do pai, para mim faz super sentido pensar esse cuidado, né? Se a gente for pensar numa ideia de cuidado enquanto educação, cidadania e o cuidado em si, que existe uma função da comunidade que é exercida enquanto função paterna nessa história do paterno que lembram que não tem, né? Ou seja, outras mulheres, mas os irmãos, enfim, outras pessoas da comunidade. Eu lembro de muitos espaços que eu estava inserido, a escola, né? E que eram figuras, ou seja, para mim o que está posto aqui não é nem a figura de um pai, mas assim, figuras do gênero, vou botar assim mais amplo, do gênero masculino, que fossem positivas, porque o mundo parecia assustador ao pensar que nenhum homem prestava. Se a gente fosse pensar que eu, enquanto um gênero, sendo educado como um gênero masculino, precisava de uma referência nesse sentido, ou seja, aprendendo a odiar a própria masculinidade, aquilo que era reconhecido como, entende? Então eu fico pensando nessa dimensão, né, dessa pluralidade, que é maior, que eu acho que é a figura de um pai, né? A gente está falando, né, de uma questão de maternidade que é ligada
há uma dimensão de gênero cis mulher, mas também de, por exemplo, homens trans, né, que tem cada vez mais reivindicado também esse direito à maternidade, os casais LGBTs, enfim, que eu acho que é interessante a gente pensar essas figuras como figuras de referência, que é preciso criar outras referências e não a gente ficar centrado num pai que precisa prestar a qualquer custo. Aí a gente passa pano, a gente vai perdoando as falhas, porque a mãe não pode ter falhas, mas o pai a gente vai perdoando porque e vai celebrando quando dá o mínimo, né? A gente celebra o mínimo no caso dos pais, né? Do pai. É isso. Mas Juliana estava falando dessa questão social, né? Impressionante, né? A força da cultura em alguns conceitos que estão tão arraigados, né? Como esse da mãe, do pai, como nós reproduzimos, né? E como tem uma coerção toda no sentido de você reproduzir. É como se você saísse desse script, se você sai desse script social, você não é normal, né? Normal, né? Entendido. Quer dizer, você é rechaçado, é criticado, é muito difícil manter uma posição diferente na sociedade. Isso que você estava falando, Lucas, tem algo que eu gosto, uma contribuição da psicanálise que é interessante, é da função paterna. Quer dizer, não é pai, não é mãe, mas é uma função na medida em que você dá um limite, que você age de uma forma de trazer alguma lei, alguma norma para a criança. Eu fiquei pensando um pouco sobre essa noção da construção desse masculino e feminino, né? Isso nos filmes, nos desenhos animados. Isso pensando pai e mãe, enquanto parece que a gente, para favorecer ou aumentar o papel de um, a gente precisa diminuir o do outro. E o quanto, na verdade, a gente precisava de uma coisa que fosse juntas, da noção da parentalidade revolucionária proposta, né? Por que isso? Não sei se vocês repararam, mas nos últimos filmes da Disney, houve uma certa defesa ou crescimento dessa figura feminina nos filmes. Então, Valente é um primeiro filme que tem uma aparição dessa mulher como forte, autônoma, etc. No entanto, para que ela seja assim, todos os homens precisam ser imbecis. Todos os príncipes são absolutamente retardados. É assim que Valente é, então, superior, né? Espelho, espelho meu, que é a ideia de Branca de Neve nessa nova versão, assim, da madrasta. Ela sozinha, ela prende os anões e o príncipe, que é um abestalhado completo e absoluto, e ela se salva sozinha. Então, assim, para você fortalecer uma figura, você precisa absolutamente idiotizar a outra. E isso para mim é muito claro, né? Porque eu tenho criança, eu tenho um menino e uma menina, isso não faria diferença, mas quando vai assistir essa lógica da construção do feminino, parece que você precisa botar imediatamente o outro numa posição idiotada. Ou ele é um herói, ou ele é alguém que faz tudo. Exatamente, Lucas. Essa coisa, na verdade, nas séries americanas, o adulto é muito idiota, né? O adulto, essa ideia desse adulto idiotizado é muito impressionante, assim, realmente é da ideia da juvenilização absoluta. O adulto, quando ele é adulto, ele se torna um imbecil, que paga as contas e que não sabe nem se envolver na vida cotidiana. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, enquanto a gente tem essa dificuldade no equilíbrio desses papéis ou de uma igualdade nessas funções, sem colocar um em muito desequilíbrio em relação ao outro, sabe? Como é que a gente pode promover algo que seja o aparecimento de dois sujeitos fortes, com fraquezas, fragilidades, mas duas figuras que são potentes naquilo que fazem, né? Acho que essa é uma necessidade de subversão, para a gente poder construir junto com as crianças na atualidade papéis de pessoas fortes. Natália colocou aqui o primeiro damismo como uma questão que aparece na nossa ideia, né, de que a função social é a função das mulheres, mulheres caridosas e boas, que cumprem essa função como caridade. Acho que isso está muito atrelado ao cuidado das crianças, principalmente das crianças pobres, com essa ideia de doação, né, caritativo. Ju, você falou dos desenhos, eu fiquei pensando também como teve mudanças, né, nos desenhos com relação à avó. Tem aquele desenho antigo, né, que é do Chapeuzinho Vermelho, mas que a avó tem uma vida secreta.
né? Não sei se você lembra disso. Só que, assim, ao mesmo tempo que tenta mudar, também é de uma forma ageísta, né? Porque ela tem uma vida secreta, na verdade, ela não é uma velha com características de velha. Ela é uma pessoa, na verdade, outra, né? Imagina, com superpoderes praticamente, né? A avó de Então, Crudes também, né? A avó de Crudes. eu não vi, eu não Do conheço. Crudes. Ela é uma personagem assim, né? Tipo, para a família, um peso. Ela vai carregada, ela apronta horrores. Então, assim, tem uma coisa meio caricata, né? No desenho da avó. É por isso que eu acho que eu gosto muito daquele desenho Up, Aventuras, porque eu acho dentre os desenhos, ele tende, assim, a colocar uma coisa um pouco mais realista, né? Porque você tem o que tem em qualquer história infantil, digamos, você tem um vilão e você tem um herói. Tanto o vilão quanto o herói são velhos. Inclusive, e velhos, né? Assim, com características de velhos, inclusive do protagonista conta a história dele, né? Ou seja, quanto que ele teve uma vida, que ele passou por uma situação muito difícil de luto, né? Da perda da esposa e as tentativas de uma nova vida depois disso, né? O contato intergeracional ali com aquela criança, e a chata ali é a criança, na verdade, não é nem o velho, né? A chatíssima ali é a criança. Então, eu acho que de todos, assim, que eu tenho visto, é porque realmente faz tempo que eu não tenho acompanhado desenhos, embora eu até goste, assim, de assistir, mas eu não tenho acompanhado as mudanças, mas eu lembro bem dessas, né? Agora, em termos de séries, a gente tem visto bastante séries com protagonistas velhos, né? A gente tem o Método Kominsky, né, que eu gostei bastante, que eu assisti, tem na Netflix, tem a... Ai, gente, eu esqueci agora, Gracie, que é também da Netflix, que ele é ótimo também. Grace e Frank. Isso, meu Deus, tinha esquecido completamente do nome, né? Gracie Frank, então a gente tem aí, tem aparecido filmes com mais frequência e tem aparecido séries, e séries de sucesso, que eu acho que isso é importante, né? Não é só assim para cobrir aquela cota, digamos, mas o Método Kominsky, gente, assiste porque é muito interessante, porque a maioria dos personagens são velhos. E eles retratam as diversas velhices, né? Então, ele também daria para fazer bastante discussão. Eu acho que as séries, em geral, já conseguiram dar conta de crianças e de idosos. Adultos é que é de uma imbecilidade impressionante. Eu, assim, em geral, tem uma coisa mais difícil assim, no retratar o adulto. Claro que tem muitas séries com adulto, mas a ideia dessa lógica, quando tem intergeracionalidade, quando tem família, esses adultos ficam mais idiotados, assim. Eles ficam nessa função caricata. A gente falou de séries, eu lembrei da discussão da questão do envelhecimento dos atores e atrizes, né? Ou seja, dos papéis que são atribuídos, e Gracie e Frank. Isso, Gracie e Frank é muito interessante, né? Porque aquela atriz principal é uma das, né? A loira, eu esqueci o nome dela agora, não sei se vocês lembram. É Que a ela... Jane Fonda. Isso, que ela é uma ativista e aí ela comparece a vários protestos, já foi presa várias vezes, e aí falaram duas coisas para ela. Se ela não tinha vergonha de ser de uma senhora como ela, da idade dela, de estar fazendo isso. Então, essa questão da negação da participação política, e uma outra crítica em relação ao personagem dela, ou seja, porque é uma série que retrata outras visões, né, sobre a velhice, né, outras possibilidades e tal, e muitas positivas também, no sentido, né, de coisas possíveis, envelhecimentos possíveis. E aí ela estava comentando isso, né, que durante um tempo, porque ela é uma pessoa que fez muitas intervenções cirúrgicas, né, e aí durante um tempo ela não conseguia aceitar que os papéis que estavam ficando para ela, né, aquela história, né, primeiro você é a protagonista, depois a mãe da protagonista, e aí depois você vai sumindo. E aí ela estava falando dessa questão, né, de que poder envelhecer dignamente também na profissão, né? Ou seja, poder continuar fazendo papéis importantes que não estão presos à ideia da idade, né? Nesse sentido, eu achei uma coisa interessante. Ô, Lucas, aí tem um outro lado também que eu fico lembrando, né? Que você está falando da Jane Fonda, que ela é essa figura, né, que você descreve, mas ela também ela representa uma imagem daquela crítica que a gente tem do envelhecimento saudável, né? Porque a Jane Fonda é uma marca, literalmente marca registrada, né?
porque, eu não sei, você não deve lembrar dela, né, nos anos 80, aí, que ela era uma mulher que fazia ginástica, né? E ela, sabe, antigamente tinha, né, aqueles programas de ginástica que você fazia junto, né, em casa. E vendia os vídeos, né, desses exercícios. E aí a gente fala, né, do envelhecimento de Jane Fonda, né, de que é uma mulher magra, é uma mulher assim que apresenta características do envelhecimento, mas nem tanto, né? É uma mulher bem-sucedida na carreira e tudo, né? Então é nesse sentido que eu estava falando. Eu nunca vi essa série, gente, que vocês estão falando aí. Não, eu não tenho muito, assim, o que a Natália está colocando, né? Mas é uma série americana e tal. Eu tô falando que nesse sentido eu sou um pouco acrítica, porque ela me emociona muito em todas as suas dimensões. Então, eu, Lucas e Larissa somos pessoas que choram muito na série de Desastres, então a gente tem uma incapacidade um pouco crítica sobre os debates produzidos. Mas é um bom exemplo de adultos mais adultos, né? Talvez. Onde que passa essa série, gente? Tem na Amazon Prime, eu acho que tem, tem algumas séries, tem algumas temporadas já. Ela acaba no próximo. Aí, ó, Larissa também não vê nenhum defeito, a gente só chora. Ai, Deus. Bom, o que mais, gente? O pessoal hoje está bem caladinho, hein? Eu tô achando. É que eu acho que as pessoas já estão se montando para ir para a luta, assim. Sai querendo quebrar tudo. Então, já que eu sou uma pessoa um pouquinho falante, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu achei muito interessante a fala de Juliana sobre quando a mulher ela aparece, né, nesses filmes, nessas histórias, né? Como uma mulher forte, os homens precisam ser imbecis, né? Frágeis demais. É interessante. Isso. Aí eu fico pensando, né, na reprodução dessa questão do subalterno, né? Quer dizer, e sempre precisa ter alguém que mande, né? E outro que seja mandado, seja subjugado. E por que não essa interação? Né? Me ocorreu isso aí, cabeça, esse aspecto, né? No mundo de dominador, dominado, por aí. E também a questão da sexualidade. Eu vou ver se eu vou procurar um texto que tem de um autor sobre essa questão entre sexualidade e poder, muito interessante, que eu li uns anos atrás. Eu vou ver aí, ver se eu acho. Gente, obrigada. Vamos ver então, né, se alguém tem mais uma questão, senão acho que a gente pode ir encaminhando até para o encerramento, né, Ju? O que você acha? Eu acho que sim. Eu e Doris hoje conversando, né, antes da aula, a gente falando um pouco da situação do que a gente ia conversar e tal, e ela fez assim, é porque a função materna não acaba nunca. Eu falei, Doris, eu não queria muito ouvir isso de você nesse momento. Acho muito pesado, mas de fato, olhando a minha mãe me ajudando aqui ao lado enquanto eu dou aula, né, realmente é essa a relação que acontece, que se perpassa. Ô, Ju, você falou função materna, eu ouvi função eterna. Aí eu fiquei pensando. Mesma coisa. Fiquei pensando, meu Deus, que trágico. Sinônimos. Pode até mudar, como você sugeriu, né? De materna para eterna. Mas então, gente. Bom, gente, né? Nós já estamos encaminhando aí até para falar das outras coisas, né? Mas assim, alguém mais, gente, tem alguma questão para a gente poder ainda conversar hoje sobre o assunto central, né? E senão a gente pode ir encerrando. Na próxima aula aí a gente vai falar também, né, de famílias e desigualdades, mas a gente vai focar na intergeracionalidade. Pois é, você tá vendo, Larissa? Vejam como as mulheres sabem muito bem, né? E será a nossa última aula, né, gente? A próxima aula será a nossa última aula, será o nosso encerramento. Muito importante que todo mundo compareça, até porque tem uma ficha de avaliação que eu vou pedir para vocês preencherem,
porque o Victor vai precisar disso para fazer o relatório dele da disciplina enquanto tirocínante, tá? Então, eu preciso que vocês respondam aí. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Da aula em si, né? Acho que a gente já pode ir encerrando. Ô, Doris. Oi. Desculpa. Aula passada eu tinha mostrado um videopoema da Cristiane Sobral, porque eu não tinha achado o que era para mostrar mesmo, que eu não vou mais lavar os pratos. Aí Kate gentilmente trouxe para a gente. Mas eu acho que, Kate, que se você quiser ler vai ser ótimo. Mas Larissa também tinha achado a própria Cristiane Sobral declamando, né, esse poema dela. Então, o poema é Não Vou Mais Lavar os Pratos. Não vou mais lavar os pratos. Nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para fora. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê e o porquê. Existem coisas. Eu li e li e li e eu até sorri. E deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar. Meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Cristiane Sobral. É muito bom. Gente, um abraço, viu? Até a próxima. Tchau. Agradecido, Kate. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Kate. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchauzinho. Até Tchau, pessoal. semana. Parar de Abraço. gravar. Obrigado, abraço, até mais.